a diferença entre os carros de Verstappen e Pérez no GP da Holanda. O que aconteceu? Como eu falei antes, a Red Bull ela tem o túnel de vento mais antigo da Fórmula 1. É um túnel de vento utilizado na Segunda Guerra Mundial. Bom, é assim, a Red Bull tem sido muito eficiente ao longo de toda a sua história, desde 2005, quando comprou a Jaguar, com os títulos, 4 títulos de Vettel, 3 de Verstappen e o melhor chassi disparado aí em várias temporadas. Mas a Red Bull tem sim o pior túnel de vento da Fórmula 1. Isso faz diferença no desenvolvimento aerodinâmico dos carros. Logo, as equipes que têm melhores túneis de vento, por exemplo, a McLaren, ela tem um túnel de vento o mais moderno, recém-inaugurado ano passado, ela já está fazendo uso desse túnel de vento ano passado, e a vantagem dela é que tudo o que você enxerga no túnel de vento, os dados dali, eles correspondem à realidade na pista. Isso é uma grandíssima vantagem, porque as outras equipes têm esse problema. Teoricamente, no túnel de vento funciona, quando leva para a pista, não funciona. Nesse ponto, a Red Bull tem essa desvantagem. E por isso, os desenvolvimentos aerodinâmicos da Red Bull ao longo de 24 desse ano acabaram não funcionando muito bem. Lembra-se que a Red Bull começou com um carro, a capa do motor parecia que tinha um ombro ali, sai do ralo e ficava meio horizontal até o final do carro. Aí depois eles voltaram a uma configuração mais tradicional, que esse ombro ele caía mais em direção ao solo na parte traseira do carro. Esses desenvolvimentos acabaram não surtindo efeito, né, na melhoria, né, de performance do carro. Estima-se que um pouco ligado à não compatibilização entre túnel de vento e realidade, e ficaram meio perdidos ali com essas atualizações. Adrian Newey também saiu da equipe nesse meio tempo, outros nomes sêniores saíram da equipe, houve uma certa dificuldade nesse desenvolvimento do Red Bull. Para esse GP da Holanda, decidiram fazer o seguinte: vamos colocar algumas peças mais antigas no carro do Verstappen, outras mais antigas no carro do Pérez, partes novas de um carro em um carro e em outro, para poder o quê? Fazer uma correlação, comparar. Assoalho, coloca o assoalho antigo no do Verstappen e o assoalho mais novo no do Pérez. Vamos comparar os sensores, né, os dados aerodinâmicos dos dois carros. Vamos colocar uma asa maior no carro do Verstappen e menor no carro do Pérez, e assim por diante. Conseguiram colocar especificações diferentes. Por que isso? Decidiram que, mais ou menos, sacrificar, entre aspas, um GP utilizando para teste. Fizeram isso nesse GP da Holanda. Agora eles têm muitos dados para serem analisados dessas peças diferentes todas entre os dois carros. Inclusive, a Red Bull declarou que o assoalho que usava o Pérez era pelo menos 2 décimos mais rápido por volta do que o assoalho que estava usando o Verstappen. Isso eles conseguiram ver já nos treinos. Já houve um dado claro em relação a esses testes. Isso foi muito bom. Vamos ver se a Red Bull consegue tirar conclusões definitivas sobre isso e já definir qual pacote de todas essas partes diferentes do carro, asa frontal, asa traseira, assoalho. Na Holanda, a diferença da asa traseira do Verstappen para o Norris era gritante. A asa traseira do Max era muito maior do que a do Lando. A asa traseira maior, você tem mais downforce. Nas curvas você consegue contornar mais estável e mais rápido. Só que nas retas ele gera mais arrasto aerodinâmico, então ele te freia um pouco nas retas. A Red Bull nunca sentiu muito esse problema porque ela tinha praticamente um DRS duplo, né? Funcionava muito bem. O conjunto traseiro dela funcionava muito bem, não bloqueava tanta velocidade de reta. Só que a McLaren também chegou a esse ponto. Agora, os dois têm essa eficiência aerodinâmica de reta, e aí quando a McLaren decidiu usar uma asa menor para o GP da Holanda, ela tinha muito mais velocidade de reta. Dá para ver como o Norris passa Max Verstappen. Claro que com DRS, mas passa muito facilmente. Vamos ver se a Red Bull acerta, né? Quanto à McLaren, eu falei que ela tem esse novo túnel de vento, inaugurado ano passado, é muito moderno. A correlação do teórico, né? Primeiro você projeta novas peças no computador. Depois você joga essa peça também no computador em softwares de dinâmica de fluidos, onde eles simulam o vento passando pela peça, quantos pontos de downforce tem e tal, em curva, em reta, em velocidades diferentes. E aí você testa a peça como se fosse um túnel de vento no computador. Depois você fabrica essa peça em escala, 60%, coloca ela no túnel de vento, e aí você joga o vento e começa a medir ali todos os pontos para saber se ela realmente gerou aquele downforce, menos arrasto e assim por diante. Depois que isso é comprovado, tanto no computador, no CFD, quanto no túnel de vento, aí sim você dá autorização para produzir
a nova peça em fibra de carbono. A peça em tamanho real em fibra de carbono que vai para o carro, porque tem um custo muito alto em produzir essas peças de fibra. E assim é feito. O túnel de vento da McLaren é muito preciso, a correlação ela tem funcionado, dá para ver que todas as atualizações da McLaren implantadas ao longo do ano da temporada deram certo, diferentemente de outras equipes. Tem equipes em que essas atualizações acabam não funcionando, o carro anda para trás, né? Isso acontece por conta dessa difícil correlação. Nesse novo regulamento do efeito solo, isso está muito mais evidente, fica muito mais difícil de trabalhar para os projetistas aerodinâmicos, né? Os aerodinamicistas, fica muito mais difícil. Na McLaren, então, tem essa correlação correta. Em relação à Red Bull, o túnel de vento da Red Bull é antigo, e também o Rob Marshall, que é o chefe de aerodinâmica, engenharia aerodinâmica da McLaren, que veio da Red Bull, trouxe provavelmente muitos dos segredos daí do DRS duplo e tal, do conceito Red Bull, trouxe para a McLaren, implantou e está dando muito certo. Além disso, nesse meio tempo, tivemos a saída do Andreas Seidl, há uns 3 anos atrás, para ir para a Audi, coordenar o projeto da Audi. O Andreas Seidl saiu para a Audi e aí colocaram quem? O Andrea Stella, que era o antigo engenheiro do Schumacher na Ferrari. Ele foi para a McLaren, depois foi promovido, e aí virou chefe de equipe da McLaren. E esse Andrea Stella, o italiano, ele é muito bom. Parece que ele está conseguindo aí coordenar bem aí todos os departamentos da equipe para que tenham um bom desempenho. Além disso, tanto o Zac Brown quanto o Andrea Stella foram responsáveis pelas contratações dos 2 meninos de ouro da Fórmula 1, Lando Norris e Oscar Piastri. São uma dupla muito forte, então o campeonato dos construtores da Red Bull está em risco. Então não basta apenas fazer os desenvolvimentos aerodinâmicos, mas também é preciso entendê-los.